Pessoal, hoje é um dia muito especial. É um dia que nós comemoramos o aniversário dessa casa e a presença das figuras que deram início a essa trajetória. Muitos ouvem falar, o seu Roberto, a dona Antonieta, mas não os conhecem. E hoje nós temos a oportunidade de conhecê-los. Dona Nezinha, que está aqui na frente, que todos conhecem, né? E também na figura dela. Então, nós vamos fazer um agradecimento muito especial neste dia, porque nós temos aqui na presença da Dona Nezinha, e lá atrás, sentadinho lá atrás, Dona Antonieta e seu Roberto. Olha lá, ficaram em pé, vocês podem olhar. Dona Antonieta, seu Roberto. Nós agradecemos de todo o coração a presença deles nessa casa, porque são os fundadores e essa fundação sólida que é o Seara de Cadé. Através dessa casa, muitos foram direcionados através do estudo, através do trabalho. Muitos passaram por aqui nesses 41 anos. E nós nos sentimos honrados, porque nesse momento somos nós. Somos nós que aqui estamos, estudando, trabalhando, divulgando a doutrina espírita. Então, nossos agradecimentos, seu Roberto, Dona Antonieta, Dona Nezinha, que na figura deles, essa estrutura que é o Seara de Kardec, eles são o nosso alicerce, a nossa base. E através deles, nós podemos hoje, dentro dessa casa, à luz da doutrina espírita, da continuidade, não é? À luz da doutrina espírita, dos nossos amigos da espiritualidade, de Jesus, de Nossa Mãe Maria, das palestras todas que aqui acontecem, de todas as atividades da casa, dos amigos que aqui fazemos, da família espiritual que nos acolhe todos os dias, de portas abertas. Essa casa está para nos receber. Então, eu gostaria, em nome de todos, que a gente sempre faz aqui, né, quando encerra as palestras, a gente sempre fala, em nome do Seara de Kardec, nós agradecemos. E hoje, eu falo, em nome do Seara de Kardec, nós agradecemos seu Roberto, Dona Antonieta e Dona Nezinha. Eu gostaria de pedir, assim, palmas calorosas, assim, para esses amigos, todos eles. O Seara tem uma coisa assim que eu acho muito bonita, que toda palestra que tem aqui a gente aplaude. E eu acho lindo isso porque parece que essas palmas elas elevam, não é, essa vibração e fazem chegar ao alto as nossas preces, nossos sentimentos de amor, de carinho. Então, nós vamos hoje, a dinâmica da casa será a seguinte: nós vamos iniciar com a dona Neizinha, fazendo a prece de abertura. Depois nós temos o William Filches, que vocês vão se apaixonar. E no finalzinho eu retorno para falar para vocês como é que vai ser a dinâmica do final. Lembrando que hoje não tem o passe espiritual, que é o individual que nós fazemos com frequência. Hoje é o passe coletivo. Então, ao final, na prece final, quando o Alan fechar, nós teremos o nosso passe, tá bom? Um bom dia a todos, muita paz, bondade da Márcia, porque eu não sou fundadora, eu vim depois, eu vim em 93. Antonieta e seu Roberto chegaram muito antes de mim, mas
me considero também uma peça dessa engrenagem e que colaborou também para que a casa continue, enquanto eu tiver também condições de aqui vir e poder doar um pouco de mim, aqui estarei em nome de Jesus. E nesse instante, momento, vamos cerrando os nossos olhos físicos, vamos nos abraçando fraternalmente, encarnados e desencarnados, e juntos, elevando um pensamento ao Pai, pensamento de agradecimento, de gratidão por tudo de bom que temos passado no decorrer de todos esses 41 anos, de estarmos aqui, abertos para recebermos todos os irmãos do caminho que por aqui passarem, em busca de amor, de caridade, em busca do alimento para o corpo e também para o espírito. E permita a Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, que possamos ter essa força e essa coragem que tiveram os antecessores, que desbravaram e que, com sua perseverança e boa vontade, puderam construir essa casa com a permissão e ajuda do plano espiritual. Gratidão aos antecessores, do fundo do nosso coração. E vamos rogando a Deus que nos abençoe, nos fortaleça, a fim de que possamos continuar, a fim de que possamos proporcionar essa abertura, a fim de que essa casa possa funcionar e acolher a todos os que aqui vierem em busca de auxílio. E que a paz e a luz de nosso querido Mestre se espalhe por todo esse ambiente, por toda essa casa, seus trabalhadores, frequentadores, e vamos comemorar mais esse aniversário com muita alegria e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Quer cantar a primeira já? Tem certeza? Se quiser, aproveita. Bom dia! Com certeza, uma manhã especialíssima. E eu tenho garantias daquilo que nós observamos no campo da espiritualidade, que nós não viemos aqui simplesmente para degustar um pedaço de bolo. Nós não viemos hoje aqui simplesmente para assistir uma palestra, mas nós viemos para interagir com as nossas vibrações, dando continuidade naquele processo inicial do despertamento da espiritualidade neste planeta, para que através da emancipação das nossas melhores energias, consigamos vivenciar o amor que Jesus nos apresentou. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, é para entregar de nós o melhor, em detrimento de tudo aquilo que foi a coexistência ao longo desses 41 anos de atividade da casa. E eu já firmei o compromisso com a dona Nezinha que eu estarei aqui na comemoração dos 82 anos da casa também, não é? Eu não sei se eu vou estar encarnado lá, mas estaremos cumprindo com a nossa missão. Se eu estiver no plano maior, eu venho e eles dão um jeito de arrumar um médium capacitado para me receber. O importante é, tudo aquilo que nós aprendemos na casa ao longo desses 41 anos nos traz uma perspectiva a longo prazo. Ninguém quer só resolver o problema hoje e largar de mão a nossa relação espiritual. Por isso que hoje, vindo lá de Osasco para cá, tão pertinho, mas eu lembrei de uma frase do apóstolo Paulo, quando ele se comunicou através de uma epístola junto à comunidade dos Coríntios, falando assim, em
tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Essa é a frase para nós espíritas na atualidade. Uma frase que foi construída há tanto tempo atrás, mas que ainda é real na nossa existência. Porque é só você ligar a televisão, é só você caminhar pelas ruas aqui de Carapicuíba, é só você observar o que acontece no planeta todo. Nós ficamos embasbacados com tanta dificuldade no relacionamento. Nós ficamos perplexos com tanta violência que existe. Mas o apóstolo Paulo, naquela época, já falava que, diante de todas essas aflições, nada nos pararia. Então, nós que somos seguidores do Cristo, temos que aprender que, após superar uma dificuldade, ergamos o pensamento e agradeçamos. É isso que nós vamos cantar na primeira música, que já é bem fácil. Deixa eu colocar aqui. Quer cantar, maestro? Estou vendo, Anezinha. Acho que não estão pagando cachê muito bom. Vai pela energia da música, não requer nem prática nem habilidade, hein? Provê. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, Agora é Jesus conversando conosco assim, ó. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia. E agora que eu percebi que a espiritualidade trouxe aqui para o Ceará de Kardec os maiores cantores líricos de Carapicuíba, nós vamos vibrar de forma intensa, espalhando amor pelo planeta, hein? Tá passando. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Olha, é realmente emocionante. Nessa manhã, quem está me vendo e ouvindo pela primeira vez? Levante o braço, por gentileza. Uau, olá! Quanta gente desencarnou do ano passado para esse? Mudou bastante, não é?
é realmente admirável, e eu faço a pergunta porque percebo algumas pessoas com os olhares mais arregalados. Eu fiz questão de chamar a dona Nezinha aqui porque me lembro que há mais ou menos uns 20, um pouco mais de 20 anos atrás, eu fui convidado por ela para vir fazer uma apresentação aqui, junto com os amigos dos Cantores da Luz, que é um grupo que nós mantínhamos lá no Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna. E todas as vezes que nós chegamos nesta casa, em nenhuma ocasião nos faltou o acolhimento necessário, o abraço fraterno, o olhar que consola. E ela é um pouco dessa, ela diz que é representante também dessa energia, assim, junto com os nossos amigos fundadores, que eu tenho um carinho enorme por eles, de fazer com que nós sejamos verdadeiramente uma família. Quando o apóstolo escreve aquela frase, ele fala assim, em tudo somos atribulados. Eu não tenho como falar da sua tribulação. Só você sabe o seu problema. Só você sabe onde o calo aperta. Só você sabe o quanto que aquela dor no joelho te incomoda, o quanto que o vizinho chato te oportuna, né, a evolução espiritual, o quanto que muitas vezes a dificuldade financeira dói no peito, porque nos falta o básico para viver. Entretanto, disse o apóstolo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E angústia é uma palavra do momento, concorda? Porque a gente vê os consultórios psicológicos lotados de pessoas passando por vários traumas, desde angústias da alma a tormentos espirituais, e graças a Deus nós temos muitos consultórios, psicólogos, psiquiátricos abertos para nos atender, senão a humanidade já tinha sucumbido. Entretanto, cabe relatar que essa resolução, qualquer resolução de consultório, ela é muito esporádica. A resolução definitiva está na melhoria da alma, porque é aí que a gente vai trabalhar para as próximas existências. E quando o apóstolo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, significa que nós enfrentaremos o problema, olho no olho, sabendo que no futuro nós estaremos emancipando o nosso amor. E é o que vai cantar a próxima música. A dona Receita cantou tão forte que acabou a pita. Foi. Oi. Essa próxima canção é um pouco mais fácil para você cantar, porque ela foi escrita por um rapaz contemporâneo nosso chamado Carlos Gomes. O Carlos Gomes, quando ele escreve essa música, ele fala exatamente desse compromisso, porque ele estava esperando, lá na época, que o governo lhe daria um patrocínio para que ele fosse para a Europa continuar os seus estudos na música. Um dia, ele recebe uma carta do próprio Dom Pedro autorizando, e ele lembrou-se de uma namorada que ele tinha em Campinas, e ele foi até lá, falou assim, olha, o nome dela era Ambrosina, falou assim, Ambrosina, meu bem, fique tranquila, em no máximo, uns 20 anos eu volto. Porque era muito difícil você ir para a Itália, aquela coisa toda, mas ele foi embora. Passou um tempo, ele ficou na dúvida, será que o compromisso que eu assumi com a Ambrosina lá no Brasil está sendo posto em prática? Então essa é a pergunta para essa manhã. Será que o compromisso que nós assumimos com esta casa está sendo posto em prática? Será que o compromisso que eu assumi com Jesus está sendo posto em prática? Essa é a pergunta, enquanto eu canto a música, você vai pensando aí. Não quer cantar mesmo? Não, mestre. Melhor você cantar hoje, hein? Depois, se eu desencarnar, você vai ficar triste. Não requer nem prática nem habilidade. Eu vou lembrar como é que é. Ó, o pessoal já sabe. Vou lembrar. Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Que será saber agora? Que será saber agora? Se esqueceste, se
constante, sim é meu teu pensamento, minha alma toda levada da saudade atormento. Você canta assim, ó. Tão redondam demais. Onde era seu pensamento. Quisera saber agora se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se negou pelo pensamento. Minha alma toda embora da saudade. Segundo aquilo que nós cantamos nessa música tão atual, não é? Enquanto nós não tivermos conectividade com o propósito, viveremos em tormento, que é o que a canção diz. Essa música originalmente foi escrita pelo Carlos Gomes, mas ela foi embasada numa letra que já existia de um espírita da época, que era o Bittencourt Sampaio. E ela realmente nos convida a repensar a nossa trajetória. Mais uma vez citando a frase do apóstolo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos. Essa palavra é legal, porque quando a gente vê muitas coisas acontecendo por aqui, a gente tem a ideia, né, de que a coisa está piorando. Você acha isso também? Tem muita gente que fala: nossa, o planeta vai acabar desse jeito, é o fim dos tempos. Mas para quem estuda a doutrina espírita, verdadeiramente sabe que não vai acabar. O que nós observamos é uma transformação. Nós estamos aqui numa fase onde é possível separar as boas intenções, e acontecem muitas delas, daquelas pessoas que ainda não estão no equilíbrio necessário para se desprender do mal. Mas elas não são julgadas por nós, essas pessoas. Elas estão na fase natural do seu crescimento espiritual. Cabe a nós, que já estamos mais conectados com o Cristo, orarmos por esses irmãos que se equivocam, gerar uma energia de afeto, de acompanhamento, de intenção positiva, porque um dia, mesmo aqueles que cometem as maiores atrocidades, estarão conosco de mãos dadas na evolução espiritual. O livre-arbítrio nos oportuniza tempo diferente. Algumas pessoas conseguem evoluir um pouco mais rápido, outras precisam de mais tempo para despertar em si toda a fraternidade necessária. É por isso que uma casa como esta, que está com as suas portas abertas há 41 anos, torna-se um ponto essencial para a evolução, não só nossa individual, mas de todo o planeta. Porque a luminosidade que surge nesse ambiente, ela é distribuída por toda a cidade de Carapicuíba, por todo o estado de São Paulo, por todo o nosso país. Pessoas que nós nem sequer conhecemos usufruem das vibrações positivas que nós geramos aqui. Irmãos nossos que estão vivenciando as suas guerras internas, que estão lutando ali por questões muitas vezes duvidosas, também contam com o nosso amor, com o nosso afeto, com a nossa energia positiva. E para isso, não precisa nem ser o Chico Xavier. Nós não precisamos nos tornar o Dr. Bezerra de Menezes. Queremos chegar lá, mas o importante é saber que naquela pequenez que ainda temos, já existe uma luz potencial capaz de realizar grandes transformações. É por isso que quando a gente chega por aqui, é impossível não se afinizar pelo propósito, porque não é um amor qualquer, é o amor do Cristo. E essa próxima melodia fala exatamente sobre isso. É uma música que nos lembra um companheiro que passou por aqui e fez de tudo para auxiliar o seu semelhante. Até porque Jesus conversava com ele em pensamento e dizia: vá, reconstrua a minha igreja. E eu acho que no começo ele achou que era uma igreja física. Ele foi atrás de tijolo, de pedra, vamos arrecadar fundo aqui para construir o negócio.
mas a voz continuava no seu ouvido: vá, construa a minha igreja. Até que Francisco percebeu que a igreja solicitada por aquela voz não era a igreja do CNPJ, não era a igreja da matéria, mas era a igreja que reside em nós como a representatividade do Evangelho. Essa é tranquila para cantar. Quer cantar, maestro? Aproveita. Pessoal que está mais no fundo aí, está ouvindo direito? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, onde houver ofensa, que eu, onde houver discórdia, que eu, onde houver dúvidas, onde houver erro, que eu, onde houver desespero, onde houver tristezas, que eu, onde houver trevas, e a luz, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, que ser amado, pois é dando, é perdoando, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E neste momento de renovação com os vínculos espirituais desta casa, nós queremos nos disponibilizar ao Cristo, dizendo que estamos aqui realmente entregues para que haja o espalhamento do seu amor. E aonde houver ódio, que eu consiga levar sempre o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve sempre, sempre, sempre o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união a cada um dos meus irmãos. Onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. Onde houver erro, que eu leve incansavelmente a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança em um futuro melhor. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria de uma criança. E onde houver trevas, que eu leve um pouco da tua imensa e inesgotável luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando e é morrendo que se vive para a vida eterna. O legal é perceber como que essa música, que foi inspirada há tanto tempo atrás, ainda nos convida a um movimento, porque ela relata aquela posição de Francisco quando ele não esperava que alguém realizasse os grandes feitos. Ele próprio
o fazia. Muitas vezes a gente fica esperando a resolução das nossas dificuldades vindo do dirigente da casa espírita, da espiritualidade, do político de estimação, e isso não vai acontecer. Nós é que precisamos ter a iniciativa. Assim como a música diz, antes mesmo que eu seja amado, que eu possa amar. Então é assim, o amor que se expande de nós não precisa que alguém peça. Não precisa você vir à casa espírita e ouvir isso aqui do palestrante. É uma iniciativa daqueles que querem construir um planeta mais feliz. E é por isso que nós estamos hoje aqui. São 41 anos onde o amor se redistribui por este ambiente. E aí, quando a gente lembra aquela frase do apóstolo Paulo, não tem como se desconectar com aquilo que nós aprendemos na psicografia de Chico Xavier. Porque muitas vezes ele escrevia que o ideal é que nós façamos a fraternidade operante. Ou seja, não é só fazer a caridade, é fazer com intenção, é fazer com energia. Quando eu me proponho a fazer algumas palestras pelo movimento espírita, não é fazer de qualquer jeito. Não é fazer só para colocar aquilo lá no nosso currículo, para falar, nossa, olha quantas palestras que eu fiz. Nada disso interessa. O que interessa é que haja a troca dos nossos olhares, a vibração conjunta como uma verdadeira família que deseja o amor sendo o elo de conexão espiritual. E essa próxima canção, ela foi a oportunidade que a espiritualidade me trouxe para me conectar com o propósito. É uma música que eu já canto nessa casa há mais de 20 anos, desde a primeira vez que eu vim aqui. É o tal do Kumbaya. Quem já cantou Kumbaya comigo aqui? Deixa eu ver quem eu vou chamar para cantar aqui na frente. Só para vocês terem uma ideia, essa música ela é proveniente do repertório angolano. E lá, quando eles cantavam essa música, através desta palavra, eles chamavam a espiritualidade, porque Kumbaya, na tradução, significa passe por aqui. E nessa versão que nós vamos cantar, foi complementada pelos irmãos protestantes da Inglaterra. Eles dizem, Kumbaya, my Lord. Repete. Isso, passe por aqui, meu Senhor. E a música ainda diz, passe por aqui para o sol que brilha no céu, para o ritmo da chuva que cai, para toda a vida, seja ela grande ou pequena, para tudo que é verdadeiro, para tudo que você faz. Então eu vou cantar só uma vezinha e vou sentar aqui para deixar a dona Nezinha cantando. Vamos direto para Angola. Se conecta pela intenção, hein? Que a sua voz se espalhe para confortar os corações aflitos aqui neste planeta. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, oh Lord, Kumbaya. Canta aí, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Alegria. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Determinação. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. For the sun that rises in the sky, for the rhythm of the falling rain, for a life creature's mouth, proud and true, proud you do. É só cantar agora. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Alegria. Kumbaya, Amor. Sobe o tom aí, My Lord, Kumbaya.
ever fade. For a heart filled with joy, for all that's real, for all you feel. Vai cantando aí, ó. Oh, my Lord. Oh, my Sabe que depois de tanto tempo, Pode ter, por favor. depois de tanto tempo cantando aqui nessa casa, eu não poderia deixar de ouvir a voz de vocês, não é? Porque essa música foi a música que me conectou nesse propósito da Seara do Cristo. Então, mais uma vez, com eles aqui na frente, a gente tem que agradecer a espiritualidade que os impulsionou e eles tiveram a atitude de realmente tomar para si a possibilidade de criar essa... Era bem diferente, né? Eu lembro que da primeira vez a gente fez uma palestra num lugarzinho tão pequenininho. Nossa, parecia uma panelinha de pressão. Lá no quartinho, lá do outro lado. É verdade, né? E aí, quer falar alguma coisa? Palavras. A emoção é tão grande que a palavra até sumiu. Hoje a gente vê essa casa aqui com quase mais de 100 pessoas e começamos aqui com 2 pessoas. E assim mesmo nós era criticado. A gente vê que o amor, a dedicação, a paciência realmente faz com que nós chegamos aonde nós queremos. Quantas vezes desesperado, eu vou parar, não vou continuar. Chegou essa senhora aqui e nos impulsionou para frente, nos auxiliou, nos amparou, e agora temos a certeza de que muitos que estão aqui vão estar aqui na frente para trabalhar e ampliar, crescer mais esta casa. E não podemos também esquecer daquele cidadão ali, o Celso. Esse hoje é aquele que põe tudo que ele tem aqui dentro dessa casa e com carinho e com amor. Então a doutrina espírita é isso, dedicação, dedicação e dedicação. Muito obrigado. Agora, sua vez. Não, eu não tenho nada a falar, só agradecer e pedir a Deus, né, que nós sabemos que nós vamos, mas todos aí estão preparados para dar continuidade. Você não pode ir muito cedo, não, porque se eu precisar, eu preciso de um médium para me receber aqui. Tá bom. Tem que estar aqui disponível, tá? Tá bom. Então já aproveita e dá uma sentada aqui. Falta só 1h30 para acabar. Uma coisinha. Espera aí que eu chego com o microfone aqui. Essa aqui é minha esposa. E a minha dedicação, o meu amor, o meu interesse é numa outra reencarnação encontrar com ela.
Que coisa, hein? Tanta gente querendo fugir da esposa. Ela falou que sim. Olha que interessante, né? Dentre as minhas funções, eu sou cantor lírico de formação e eu também celebro muitos casamentos. Nós temos essa oportunidade de realizar o casamento com efeito civil e eu falo isso com os casais. Enquanto nós acharmos que o vínculo de um casal será pelo interesse, o nosso interesse de construir uma família, o nosso interesse de construir uma casa, de ter uma relação embasada naquilo que a gente pode viajar, é muito fluido. Agora, quando a intenção de um casal é para que a harmonia esteja no planeta, aí a gente vai observar essa dose de energia positiva. Quantos anos de casado já? 54 anos. Que coisa, hein? Parabéns. Chegaremos lá. Eu estou com 20, né? Falta um pouco ainda. E aí, para agradecer por essa manhã especialíssima, porque já me contaram que hoje vai ter uma sessão de desmaterialização de bolo, né? Então, nós vamos aproveitar neste momento para agradecer por tudo aquilo que nos foi possível nesta manhã. E como muitas pessoas estão me vendo pela primeira vez, eu acho que vale a pena ressaltar também, para não ficar nenhuma dúvida, que todo este trabalho que nós realizamos dentro do movimento espírita é uma tarefa voluntária. Nós nunca cobramos nem um centavo das casas espíritas por esse tipo de apresentação. Lembramos também, vocês vão observar, que assim que acabar a nossa atividade aqui, eu vou estar ali na lateral com alguns pendrives que nós gravamos ao longo desses 25 anos. E esta arrecadação acontece em benefício do Hospital Espírita Fabiano de Cristo, que está aqui pertinho, em Caieiras, e que trabalha na retaguarda aos portadores de câncer. E aí as pessoas até falam assim, mas um pendrive assim, R$35 vai ajudar alguma coisa? Vocês não fazem ideia do quanto que ajuda. Mas não é a questão do dinheiro, porque isso vai lá para o hospital, vai virar benefício e daqui a pouco vai precisar de mais. A questão é vocês terem a música para inspirar o coração de vocês, para colocar no carro, para colocar em casa, para levar para o trabalho, para deixar salvo no computador e quando alguém falar que está triste, você pegar uma música ali e mandar pelo WhatsApp para a pessoa. Aí sim o benefício está estipulado. Porque tem muitas pessoas que compram e falam assim, deixa guardado lá, é só para ajudar. Então nem compra. Por quê? Porque vai ficar pegando pó. O importante é que vocês façam movimento através dessas músicas. E outra coisa, a minha mãe diz que são excelentes, que vale a pena, tá? E aí, para agradecer, essa vai ser a música que nós vamos nos conectar à espiritualidade. Aproveitaria para convidar os digníssimos médiuns, trabalhadores aqui da instituição, para que neste momento possam se unir a nós num trabalho onde o passe será espalhado pela casa, com certeza, da mesma forma que nós fazemos no individual, nós vamos sentir os fluidos passando pelos médiuns e nos conectando para nos auxiliar nas nossas necessidades cotidianas. Que através das notas desta melodia, ergamos o pensamento para agradecer. Agradecer por esta casa ao longo dos seus 41 anos, impulsionando os nossos corações. Maria, oh tu que amaste tanto nella tua diletto peso. Pietà di me, e te come val via alma che piove al mio ciglio. Mi prostro innanzi a te
Nesta manhã, envolvidos por toda a energia da espiritualidade amiga, possamos nos entregar para que venham muitos e muitos anos de conquistas espirituais nesta casa, que ela continue com essas portas abertas a receber todos aqueles que precisam de consolo, de alento, de inspiração. E sabemos que é através de todo o aprendizado observado na doutrina espírita, instituída na codificação do nosso grande irmão Allan Kardec, que colabora no nome dessa instituição, para que haja sempre a possibilidade de estarmos ombreados com o Cristo. O Evangelho é sempre a nossa referência, o amor é a nossa bandeira, e que possamos seguir firmes, não nos esmorecendo na trajetória, mas nos empenhando para que cada vez mais a fraternidade brote do nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso querido irmão Kardec. E obrigado a todos aqueles que um dia entregaram as suas vibrações para que as ações desta casa pudessem abraçar os corações aflitos deste planeta. Estejam sempre a nos acompanhar. Que assim seja.